Novos detalhes da investigação da Polícia Federal envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e o filho Eduardo Bolsonaro foram divulgados hoje. Relatórios de inteligência produzidos pelo COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, apontam aí que em menos de um ano mais de 30 milhões de reais entraram na conta do ex-presidente. Vamos então até o Congresso Nacional, vamos ao vivo aqui com toda a repercussão e os detalhes aí relacionados também à investigação. Júlia Lindner, direto da capital federal. Júlia, bom fim de tarde para você. O que é que você traz em relação a esses relatórios do COAF e de que forma que isso impacta essa investigação policial? Bem-vinda. Boa tarde, Trali, para você e para todos que nos acompanham aqui nesse fim de tarde. Bom, esse relatório ele foi feito pelo COAF, que identifica movimentações suspeitas, né? Ele não é responsável por acusações, mas ele verifica essas movimentações suspeitas e repassou isso para a Polícia Federal. O relatório ele é referente a março de 2023 a fevereiro de 2024. Então, é esse período que foi analisado e ele considera essa movimentação de 30 milhões e meio de reais na conta do ex-presidente Jair Bolsonaro no Banco do Brasil. A gente separou um trechinho do que diz esse relatório da Polícia Federal, que aponta, né, que vê ali uma possível movimentação de algum tipo de ilícito na conta do ex-presidente. O relatório da PF fala que o relatório de inteligência financeira apresenta informações e comunicações relativas a operações financeiras suspeitas de configurarem indícios de lavagem de dinheiro e outros ilícitos penais, tendo como principais envolvidos Jair Messias Bolsonaro e Eduardo Nantes Bolsonaro. Naturalmente, tais comunicações também revelam a participação de terceiros que mantiveram relações financeiras com os principais investigados nas operações identificadas como suspeitas. Vale lembrar que esse relatório está no âmbito daquele indiciamento, né, que foi feito ontem pela PF, que apura se tanto Jair Bolsonaro como Eduardo Bolsonaro agiram para coagir autoridades responsáveis pelo inquérito que apura um possível golpe de Estado no 8 de janeiro. Aí a gente vai também ver um outro trecho, né, desse arquivo que a Polícia Federal tem em mãos, e a PF fala o seguinte, que no período de 1º de março de 2023 a 7 de fevereiro de 2024 foram movimentados, né, 30 milhões e meio aproximadamente em créditos e 30 milhões e meio em débitos, cujos resumos por tipo de lançamento constam nas tabelas a seguir. Aí a Polícia Federal vai fazer todo o detalhamento, tanto da entrada quanto da saída desses recursos. E o que a gente tem de dados, né? Principalmente que a maior quantia recebida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro foi justamente aquele montante de quase 20 milhões de reais em PIX que foram doados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então essa quantia é praticamente 60% dos valores que ele recebeu. Depois disso, a gente tem outras quantias também que ele recebeu, por exemplo, né, em aplicações. Então quase 9 milhões foram de aplicações e ainda tem um montante de 1.300.000 que são de operações de câmbio, 3 operações de câmbio que o ex-presidente fez e que totalizaram esse valor, e essa é a maior quantia, na verdade, do recebimento. Depois tem outros detalhamentos, ele recebeu, por exemplo, transferências, proventos, e desses proventos que ele recebeu, a maior quantia é do PL, o Partido Liberal, que é o partido do ex-presidente, do qual ele também é presidente de honra, então ele recebe um salário, isso tudo consta nesse detalhamento, esse relatório feito pelo COAF. Aí depois a gente vai separar também mais um trechinho do relatório da Polícia Federal que fala o seguinte: observa-se que mais de 60% dos valores movimentados a crédito ocorreram por meio de PIX. No total, foram registrados 1.200.000, né? Na verdade, essa é a quantidade total dos PIX feitos, né? Os lançamentos, mais de 1 milhão de PIX, que somaram 19.200.000 no período analisado. Quanto aos débitos, mais de 50% do valor total movimentado no período referem-se a aplicações em CDB e RDB concentradas em 6 lançamentos, que somaram 18.300.000. Então agora a gente vê também o detalhamento feito pela Polícia Federal da saída desses recursos da conta do ex-presidente. Então 18 milhões, que é a maior quantia, foi justamente para aplicações financeiras,
financeiras. Depois tem 7,5 milhões que foram para transferências via DOC e TED para outras contas. Também tem 1,5 milhão em pagamentos de títulos, que seriam boletos bancários. E ainda tem também transferências, quase 800 mil para uma previdência privada e 198 mil em saques. Essas transferências foram principalmente para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e também para um dos filhos do ex-presidente, o vereador Jair Renan, que mora atualmente em Balneário Camboriú, e tem também uma quantia muito significativa nesses pagamentos que foram feitos justamente para o advogado Paulo Bueno, que é da defesa do ex-presidente, recebeu mais de 3 milhões de reais. Tudo isso também detalhado nesse relatório da PF, né, que agora faz parte das investigações. Em nota, a defesa do ex-presidente ainda não se manifestou, mas a gente segue ainda em contato. Trali. Tá bom, Júlia, muito obrigado aqui pelas suas informações. Segundo a Polícia Federal, a investigação conseguiu identificar a origem de todo esse dinheiro. Também a defesa do ex-presidente Bolsonaro sempre disse e afirmou que a origem do dinheiro que entra e sai das contas do ex-presidente é uma origem totalmente ilícita, ou seja, comprovada com origem. Então a gente tem que ver agora de que forma que isso que a Polícia Federal identificou de movimentação financeira em conta vai ter algum impacto ou não nos desdobramentos desse inquérito policial que já foi relatado aí para o Supremo Tribunal Federal. O COAF, ele faz, portanto, identificação de movimentações financeiras, não é o COAF que investiga, o COAF tem o papel de fazer a identificação do que entra, do que sai, das movimentações todas nas contas de determinada pessoa física ou jurídica, e aí comunica aos órgãos competentes, no caso, fez uma comunicação aí para a Polícia Federal. Ainda em relação a essa investigação da PF, numa troca de mensagens de áudio entre Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia, o ex-presidente ele condiciona o fim do tarifaço de Donald Trump à votação da anistia e diz que a movimentação de governadores não vai adiantar em nada. Vamos ouvir. O que eu mais tenho feito, Malafaia, é conversar com pessoas mais acertadas, vamos assim dizer, no tocante que se não começar votando a anistia, não tem negociação sobre tarifa. Não adianta um ou outro governador querer ir para os Estados Unidos, ir para a embaixada. Resolveu a anistia, resolveu tudo. Não resolveu, já era. Em outra conversa revelada pela PF, Silas Malafaia manda um áudio para o ex-presidente criticando a postura de Eduardo Bolsonaro.